Imagine o que o nosso Senhor sofreu por nós, irmãos. Você consegue imaginar o tamanho da sua salvação? Em algum momento da sua vida, você já imaginou o tamanho do amor de Deus por você? Você precisa ver isso, irmãos. Muitos de nós temos deficiência espiritual porque não compreendemos o amor de Deus por nós. Eu vou apenas pegar a ponta de um alfinete para poder te mostrar. Lembre quando o nosso Senhor estava na cruz. Aí diz que quando foi às 3 da tarde, ele falou assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por quê? Sabe essa pequena frasezinha? Por quê? Nela está todo o mistério da cruz. Por quê? Irmãos, se o Espírito Santo te ajudar a mergulhar nessa pequena declaração, você vai ficar assombrado. Deus meu, ele não disse Pai, disse Deus meu, por quê? Tinha um porquê aqui. Ele podia suportar ser abandonado por Jerusalém, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele suportava isso, irmãos. Ele suportava ser abandonado pelas multidões. Quando ele passou pela terra dos Gadarenos, eles não quiseram recebê-lo. Ele sentia o abandono na sua própria pele, na sua própria carne. Se tinha uma pessoa que sabia o que era ser abandonado, era o nosso Senhor. Ele não tinha nenhum trauma de ser abandonado. E à medida que a sua hora foi chegando, mais abandonado ele estava. Quando ele desceu do Hermon, lá em Lucas capítulo 9, se você ler com todo cuidado, você verá 7 vezes, Lucas vai dizer que ele estava indo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele chora por Jerusalém, mas Jerusalém não quisera. Ele vai para a porta do templo, e ali ele é rejeitado mais uma vez. É a segunda vez que ele vai ali, mas ele é rejeitado, ele é abandonado, ele é desprezado. Ele vai para a Betânia, mas quando chega a hora da sua cruz, irmãos, a hora da sua cruz, ele está terrivelmente abandonado, porque agora até mesmo os discípulos o abandonaram. Aquele que ele mais confiava, aquele que era o administrador das finanças do seu ministério, Judas, o abandonou, o traiu. Pedro, que era tão íntimo dele, o traiu, o abandonou. Todos o abandonaram. Mas eu digo para vocês, ele suportava tudo isso, mas um único abandono ele não podia suportar: o Pai. Era um abandono sem explicação. Aí ele pergunta: Deus meu, por quê? Neste porquê está o profundo mistério da cruz. Porque ele e o Pai nunca esteve ligado de maneira natural, eles estavam ligados de maneira eterna. A ligação, a comunhão, fiel é Deus, no qual fosse chamados a comunhão do seu Filho. Ele e o Pai tinham uma comunhão eterna, inseparável. Ele diz assim no Evangelho de João, que ele estava no Pai, o Filho unigênito. Olha João 1,18, diz que o Filho unigênito que está no seio, no recôndito do Pai, foi quem nos revelou o Pai. Ele diz assim para os discípulos: aonde eu estou, vocês não poderão ir agora, mas vocês irão depois. Aonde ele estava? No recôndito do Pai. Mas quando ele está ali na cruz, ele sente que o Pai o abandona. Irmãos, aquele foi o lado mais cruel. Você vai ver, estude, desde aquela meia-noite passada até aquela hora da cruz, às 9 horas da manhã, ele havia passado por 6 julgamentos. 6 julgamentos. Ele não relutou, ele não desanimou, ele não reclamou,
Ele não se entristeceu, ele estava firme, caminhando para a cruz. Ele foi esmagado, açoitado por um especialista na arte da tortura. Ele estava todo dilacerado, mas ainda, irmãos, ele não reclamava. Ele não tinha uma palavra negativa saindo dos seus lábios, mas nessa hora ele tem. Agora a dor dele era mais cruciante, não era a dor física, era a dor do abandono do Pai. Ele diz: Deus meu, por quê? Por quê? Tinha um porquê que nem ele sabia responder. Irmãos, você consegue entender? Ele, o Filho amado de Deus, o eterno amado, ele não sabia por que o Pai o tinha abandonado. E o abandonado na hora mais crucial, na hora mais importante. Se tinha uma hora que um pai não poderia abandonar o seu filho, era aquela hora. E por que Deus o abandonou? Talvez, irmãos, nós consigamos tocar um pouco nisso, quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por amor de nós, irmãos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Talvez, irmãos, aquilo que Deus diz lá em Isaías: as vossas iniquidades é que fazem separação entre mim e vós. Talvez a única explicação que me faz chegar perto é que ele estava tomado pelos nossos pecados. E naquela hora o Pai, por causa dos nossos pecados, porque ali agora não era apenas o Filho de Deus, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados. E são as nossas iniquidades que causam a separação entre Deus e nós, com muita dor. Talvez, irmãos, eu e você não entendamos isso, mas aquela foi a única hora em todo o universo, em toda a história de Deus, e por toda a eternidade, que Deus sentiu dor, quando ele teve que separar-se do seu Filho. Jesus nunca se sentiu separado do Pai. Aquela foi a única hora. Que dor para ambos. E sabe por quê, irmãos? Por ter amado você, por ter amado você, por ter que te perdoar eternamente, por te salvar eternamente, por te amar tanto assim. Então eu estou apenas colocando aqui a ponta de um alfinete, para você compreender o amor de Deus por você. E é por causa deste amor que Ele nunca nos abandonará. Ele só abandonou o seu Filho uma vez. E lá o escritor aos Hebreus diz que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Aleluias.